Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria. É uma alegria enorme nós estarmos nessa noite de partilha, noite de graça, que o Senhor preparou para nós, uma noite toda especial. Quinta-feira, dia específico que a igreja nos convida para voltar o nosso coração para a Eucaristia, para Jesus Eucarístico. E você que está chegando nessa live, nessa noite de vivência, onde nós vamos falar do nosso movimento, vamos falar da alegria que é viver essa vida carismática dentro de um grupo de oração. Não é? Então, como é importante tudo aquilo que a gente vai partilhar nessa live, nessa noite. Eu quero já acolher aqui, olha, o José Carlos de Assis. Deus abençoe também, Zé. Seja muito bem-vindo a esse momento de partilha. Os irmãos que já estão entrando nessa live, você pode curtir, compartilhar com os seus contatos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, esse momento todo especial que nós vamos viver nessa noite. Aproveita também e você pode ir deixando aí o seu comentário, você pode também deixar aí a sua pergunta, a sua dúvida. Hoje nós vamos falar, o tema dessa noite é resgatando a identidade da renovação carismática católica. Vamos fazer aqui uma retrospectiva. A gente já meditou sobre essa palavra de Deus, eu te constituí como sentinela. A RCC é um presente de Deus. A identidade da RCC expressada na vida de cada carismático. E hoje nós vamos partilhar, fazer esse bate-papo, essa conversa gostosa de toda quinta e toda terça-feira sobre a identidade que é expressada, né, resgatando essa realidade da identidade da renovação carismática católica. Peço também a você que pode deixar aí o seu pedido de oração, pode deixar aí também a sua intenção, porque no finalzinho a gente vai rezar, colocar o nosso coração, colocar todas essas necessidades nas mãos de Deus. Então, seja muito bem-vindo. Estou vendo aqui que já entrou a Madalena. Seja bem-vinda, Madalena. Boa noite. Neuza Assis, seja bem-vinda, minha irmã. A paz de Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima. Né? Na medida que os irmãos forem entrando aqui, a gente vai, ao longo da live, acolhendo. É sempre uma graça nós podermos falar desse Deus maravilhoso, falarmos da palavra de Deus e, sobretudo, falar dessa graça que é o movimento da renovação carismática católica. Quero convidar você também a marcar os irmãos do seu grupo de oração, né, da sua paróquia, os irmãos que servem com você e que nesse tempo de confinamento, de quarentena, não podem estar reunidos. Então, marca o seu irmão e convida ele para participar desse momento de graça junto conosco. Eu quero já aqui, né, dar as boas-vindas à minha querida irmã e amiga Lúcia Batista. Seja bem-vinda, Lúcia. Obrigada, Joelson. Boa noite. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Louvado seja Deus pela nossa vida, pela vida de cada um de nós. É muito bom estar aqui com você, é uma novidade para mim, como eu já te disse, mas vamos em nome de Jesus. Como o Joelson disse, eu sou a Lúcia, sou do grupo de oração Nova Aliança do Senhor, aqui em Volta Redonda, na paróquia de São Sebastião do Retiro. E meu grupo de oração Nova Aliança, todas as segundas-feiras, né? Vamos retornar, se Deus quiser, para continuarmos nessa caminhada sempre em renovação. Maravilha, é uma alegria, Lúcia, acolher você aqui nessa noite de partilha, né? Que bom que nós, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo de confinamento, que é um tempo delicado, não é, Lúcia, de quarentena, o Senhor nos permite, através desse canal que são as mídias sociais, poder falar de Deus, poder rezar, poder fazer uma partilha, né? Tantos irmãos que a gente fica com saudade de encontrar nos nossos retiros, nos nossos encontros, e que a gente tenha a oportunidade, então, de, nesse tempo, poder se comunicar e falar. Lúcia, eu queria pedir que você
fizesse a oração inicial, não é para a gente já preparar para a nossa partilha, não é? Ficar à vontade, a casa é sua, nessa noite toda especial, né? Fica muito à vontade para esse bate-papo, sinta-se na sua casa de fato, né? Porque eu estou daqui, você daí, mas fique à vontade. Então, nós estamos juntos nessa noite, onde quer que você esteja, nós estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Senhor, nós queremos nesta noite, Senhor, louvar e glorificar o Teu nome santo, o Teu nome poderoso. Te louvar, Senhor, e te agradecer, Senhor, porque em meio a todas as situações, nós temos essa certeza de que o Senhor está conosco. Tu és um Deus que jamais nos abandona, Senhor. E nessa noite nós queremos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, vivendo, Senhor, essa moção de resgatar. Nós queremos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. O Teu Espírito, Senhor, que é a nossa força, que é o que nos sustenta, que é o que nos conduz, é o que tem nos mantido na caminhada, Senhor, e é, Senhor Jesus, a mola que nos faz a cada dia, Senhor, nos levantar para, na força desse Espírito Santo, continuar nessa caminhada. Dai-nos nessa noite o Teu Espírito, Senhor, para tudo aquilo que nós partilharmos. Não seja, Senhor, do nosso humano, não seja da nossa carne, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo falando a cada um de nós. Nessa oportunidade, Senhor, que nós temos de estarmos juntos, Senhor, meditando aquilo que é o Teu direcionamento para esse tempo, para o movimento da renovação carismática católica, nós clamamos, Senhor, dai-nos o Teu Espírito. Enche-nos, Senhor, com a Tua graça. Venha sobre nós, Senhor, a força que desce do alto e que nos faz caminhar, Senhor. Enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Batiza cada um de nós. Tu sabes, Senhor, o que nós temos vivido, todas as dificuldades que cada irmão, Senhor, tem vivido, com tantos anseios, com tantos temores, com tantas batalhas. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós confiamos que Tu és um Deus todo-poderoso. Nós temos experimentado isso a cada dia no decorrer da nossa vida, em especial nesses tempos. E nessa noite nós queremos mesmo, Senhor, nos colocar diante da Tua presença e falar: fica conosco, Senhor. Caminha conosco, Senhor, nesta noite, Senhor. Direciona cada um de nós. Derrama o Teu Espírito Santo como um novo Pentecostes na vida de cada um de nós. Nós queremos, Senhor, ser repletos da Tua graça. Nós queremos ser repletos da Tua unção, Senhor. Nós queremos que o Senhor venha nos falar. E como nesse tempo o Senhor tem nos pedido, nós queremos estar atentos à Tua voz, Senhor, a ouvir o que o Senhor tem para dizer para cada um de nós, para que nós possamos caminhar e prosseguir decididamente, Senhor. Enche-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, e move-te em cada um de nós. Move-te, Espírito Santo, na vida de cada um dos irmãos que nos acompanham nessa noite. Move-te, Espírito Santo, nos erguendo, nos fazendo melhores a cada dia, nos dando a graça de, pela força desse Espírito Santo que é dínamo, que nós possamos mesmo viver um grande resgate, como o Senhor quer para cada um de nós. Shiriabaria canta e alahanda e canta alarianda. Shiria laria baria la handa e canta e alaria shiria baria. Shiria baria. Ora shanda e canta larianda e alaria baria laria shiria baria laria. Shiria laria handa e alaria baria laria laria shiria handa e alaria. Vai mesmo mergulhando profundamente agora. Mergulha no Espírito Santo mesmo. Se deixa inundar mesmo, se encharcar por essa graça de Pentecostes. É um Pentecostes familiar que nós temos vivido e é assim que nós queremos, como Nossa Senhora que experimentou o anjo em sua casa, como Davi que recebeu a unção em tua casa. Nós estamos aqui nas nossas casas e queremos, Senhor, receber essa unção, esse Pentecostes, Senhor, que seja, Senhor Jesus, perene, que nessa noite aconteça na vida de cada um de nós, para que tudo, Senhor, seja para a glória do Teu nome, Senhor, para que tudo que experimentarmos, que vivermos, que partilharmos nessa noite, seja para a glória do Seu nome, Senhor, seja para que o Teu nome seja glorificado, seja realmente um resgate, Senhor, para que todos nós, para que possamos levar essa vivência do batismo no Espírito Santo, onde quer que o Senhor nos envie, onde quer que o Senhor nos chame.
Você mesmo já vai, neste silêncio, deixando o Senhor e te dando visualizações e palavras, porque é assim que o nosso Deus age, é esse o nosso movimento, ele é carismático, é esses dons derramados sobre nós, que nessa noite já atua, o Senhor vai falando pessoalmente com cada um de nós, diante de tudo aquilo que eu e você temos vivido, o Senhor, nesse momento de oração, ele já vai atuando, ele já vai revelando, ele já vai curando, é o Senhor que caminha conosco, que está conosco. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor coloca no meu coração. Diz ao meu coração de pessoas que estão sendo levantadas, que estavam cansadas. Ele ergue nesse momento de oração. Bendito seja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. É o Senhor que vem falando também que ele fortalece muitas pessoas. Amém. É o Senhor que vem falando com cada um de nós e fala com você que nessa noite tem se sentido nesses tempos abatido e até cansado, sem forças até para orar. É o Senhor que vem restaurando essas forças em nós. É o Senhor que vai falando para mim e para você nessa noite. Levanta tu que dorme. Levanta de joelhos, porque é assim que nós nos colocamos de pé. Quando nós nos prostramos diante do nosso Senhor, é Ele quem nos ergue diante de todas as situações. E é isso que o Senhor chama a cada um de nós nesses tempos, para que nós possamos estar diante do Senhor, na tua presença, nessa intimidade com o Senhor. É assim que ele vai erguendo a cada um de nós, para que nós possamos erguer todo o nosso povo, os do nosso núcleo, a nossa vizinhança, todos que nesse momento juntos passam por toda essa dificuldade. Amém. Glória a ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Rezar então uma Ave Maria, já preparando o nosso coração, encerrando esse momento de oração. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Nossa Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Quero acolher aqui, Lúcia, a Maria Célia, ela é serva do meu grupo de oração, né? Servimos juntos. A Maria Célia, seja bem-vinda, Maria Célia, Sueli, Solange, tantos irmãos que estão chegando aqui. Já temos mais aí, quase 20 pessoas participando desse bate-papo. Vai compartilhando essa live, vai fazendo chegar os irmãos do seu grupo de oração, da sua paróquia, da sua nova comunidade, não é? Porque nós estamos sob essa unção que o Papa Francisco propôs para toda a igreja, uma renovação carismática como uma corrente de graça na igreja e para toda a igreja. Amém. Lúcia, você já se apresentou, você disse seu nome, seu grupo de oração, mas você tem uma função nesse tempo aí dentro do estado do Rio de Janeiro. Queria que você dissesse um pouquinho que função é essa, que ministério é esse que você tem e qual é o papel desse ministério dentro da renovação carismática católica. Então, por esses tempos, eu estou como coordenadora do Ministério de Formação no Estado, né? Há um ano, eu estou caminhando com a Maristela na coordenação desse ministério, que é um ministério que perpassa por todos os ministérios, porque é um ministério de formação que vai dando base, que vai dando sustento para que todas as pessoas que se colocam
a serviço dentro de grupo de oração sejam, assim, preparadas, primeiro, dentro disso que a gente tem vivido nesses tempos, primeiro, para serem mais de Deus, e segundo, para estarem atuando em cada grupo de oração, segundo aquilo que o nosso movimento vai prescrevendo, vai mostrando o que precisa para cada um. Então, o Ministério de Formação está aí para levar a cada um de nós a sermos melhores a cada dia, para nos mostrar que nós precisamos estar aberto a tudo que o Senhor traz para nós, para que nós possamos estar levando, primeiro com a vida, e segundo com tudo que nós vamos tendo conhecimento dentro, na vivência do povo de Deus. É um ministério que eu sou apaixonada, né? E é um ministério que, assim, me encanta, porque a formação faz a gente ter a nossa fé mais sedimentada. A formação nos dá, assim, nos mostra por onde caminhar, é luz para nossos pés. Então, a pessoa que mergulha na formação, ela tem certeza da sua fé, ela dá razão à sua fé, ela sabe realmente resgatar, guardar, propagar, ela sabe viver aquilo que o movimento pede. Quanto mais nos formamos, mais somos de Deus. Quanto mais nos formamos, melhor servimos a Deus. Maravilha, Lúcia. Olha, a gente está vivendo nesse tempo, e demais irmãos, uma beleza dentro do nosso movimento, né? A gente refletia durante essas semanas sobre esse mover do Espírito Santo dentro do nosso movimento eclesial. A partir daí da presidência do Vinícius, no nosso Conselho Nacional, ele teve essa inspiração, não é? Desses 3 verbos: resgatar, guardar e propagar, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Ele usa esses 3 verbos em relação a algo que nós vamos partilhar nessa noite: a identidade da renovação carismática. Então, Lúcia, eu queria já te perguntar, assim, pedir a sua ajuda para partilhar um pouquinho disso conosco, porque a gente fala tanto dentro do nosso movimento, né, de reavivar a chama, de reinflamar a chama, de voltar ao primeiro amor, de ser fiel à identidade. E agora a gente está vendo um mover que não é novo, mas que se atualiza, de identidade da renovação carismática católica. Então, eu queria saber de você o que significa resgatar a identidade da RCC, e que você falasse um pouquinho o tripé da identidade da renovação carismática. A gente fala resgatar a identidade, mas pode ter pessoas... Mas o que é a identidade da renovação carismática? Tem gente que ainda acha que é a identidade funcional, não é? Que tem ali o nome, o número, o RG. Não, nós temos um DNA, não é mesmo, Lúcia? Que DNA é esse? E o que significa resgatar esse DNA dentro do nosso movimento eclesial? Então, Joelson, essa moção que o Senhor trouxe para nós agora em 2020, 20, 21, 22, nesse tempo, é algo assim que realmente já me faz arder o meu coração desde que o Vinícius lançou esse direcionamento. Porque a gente que já caminha, a gente sabe que em 2015 o Senhor já tinha colocado no coração do Vinícius essa moção de resgatar, guardar e propagar. E ela aconteceu, mas ela não foi profunda. E eu sempre comentava, inclusive aqui na Diocese, gente, essa moção ela é muito grande e ela não pode, a gente tem que estar sempre voltando nela. E mais o Espírito Santo, que é perfeito em tudo que realiza, em tudo que faz, trouxe de novo esse direcionamento. E quando eu vi isso, eu falei, olha a ação de Deus, esse resgatar a identidade, a vivência dos carismas, né, que essa identidade que a gente fala, esse tripé da renovação carismática católica, batismo no Espírito Santo, vivências dos carismas, vida em comunidade. Somos chamados a isso nesse tempo. E o que o Senhor quer de nós quando Ele fala para que nós possamos resgatar esse movimento, resgatar a identidade da renovação? A gente sabe que resgatar é buscar alguma coisa que ficou para trás. A gente sabe que resgatar é ir em busca de algo que se perdeu.
Então, o Senhor tem um sonho, o Senhor teve um sonho para a Renovação Carismática Católica. A Renovação Carismática Católica é um sonho do coração de Deus, que por 50 anos, que foi esse primeiro momento que nós caminhamos, com tantas coisas, com tantas situações que aconteceram, nós vimos a ação de Deus, a graça de Deus, quantas vidas restauradas, quantas conversões acontecidas, quantos sacerdotes na igreja, nós vimos tudo isso, todo esse grande que Deus realizou. E que há algum tempo nós também temos experimentado, a partir dos nossos grupos de oração, que é o Tesouro de Deus, que é a célula principal da Renovação Carismática Católica, nós temos experimentado meio que um arrefecimento de tudo isso, dessa vivência carismática, dessa vivência de batismo no Espírito Santo, que é muito importante a gente estar atento a isso. É muito bonito você falar batismo no Espírito Santo, vivência dos carismas, vida em comunidade. Ótimo, mas é preciso viver isso, ô Joelson. Nesse tempo em que nós estamos, em 2020, com tantas situações adversas, aquilo que é o projeto de Deus, o Senhor suscita e o Senhor necessita de que seja reavivado esse batismo no Espírito Santo, essa vivência, essa identidade carismática. Então, na sua infinita sabedoria, o Senhor resgata essa moção, o Senhor resgata esse sonho de Deus e coloca no coração daquele que Ele chamou e levantou para que estivesse por esses tempos à frente da renovação, essa moção novamente, resgatar, guardar e propagar. E dentro desse resgatar, dentro desse buscar que o Senhor espera de cada um de nós, eu tenho visto, experimentado isso como todos, essa grandeza de Deus, porque em tudo a gente sabe que Ele é o Senhor, Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. E quando o Senhor, nesse ano, nos chama a resgatar, o Senhor logo em seguida para tudo entra nesse silêncio, nesse stand-by, para que nós pudéssemos, senão nós íamos ficar durante esse tempo correndo de um lado para o outro, rodando em círculo com as nossas 1001 agendas, né? Quantas agendas foram feitas, quantos eventos foram marcados, e o Senhor parou tudo, por quê? Para que eu e você, para que cada um de nós, dentro desse movimento, pudéssemos ver aonde que eu preciso começar a resgatar. Como que eu vou resgatar? Porque esse resgate começa em mim. Eu preciso começar a resgatar essa minha vivência do batismo no Espírito Santo. Eu preciso resgatar a minha vida carismática, a minha vivência carismática. O nosso DNA é esse, é vivência de batismo no Espírito Santo. E o que é isso? E como nós estávamos vivendo a cada dia na nossa correria, nos nossos grupos, e como nós iríamos para frente. A grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, a sua onipotência, usa de todo esse vírus, de todo esse tempo, e o Senhor leva a cada um de nós nesse tempo a viver da seguinte forma. Eu não sei se você deve se lembrar, teve um ENF, onde o padre Antônio José fez uma pregação com adoração, e ele dizia assim para a gente: eu quero que cada um de vocês pegue agora todos os seus cargos, vamos colocar assim, coordenador disso, coordenador daquilo, você deponha diante do Senhor, porque o Senhor quer falar com a Lúcia, com o Joelso, com a Célia, com a Maria, com o Antônio. Ele não quer os seus títulos, ele quer você. Isso ficou muito marcado para mim, essa pregação. Quando entra isso tudo dentro dessa moção, porque a gente não pode viver em coisas isoladas, mas a gente precisa, dentro desse contexto, ver o que o Senhor quer falar conosco nesses tempos. E quando você olha o Senhor nos chamando e nos levando a resgatar, retomar, recuperar, se o Senhor fala isso, é porque Ele olha para mim e para você e fala: ei, você se perdeu em algum lugar. Alguma coisa ficou para trás. Alguma coisa desse DNA, como você colocava, não só em palavras, mas em vida, precisa ser resgatado. E o Senhor, então, chama a cada um de nós, nesse tempo, a olhar
pessoalmente primeiro e olhar em torno daquilo que Deus espera, e isso me alegra, tudo isso, ô Joelson, porque Deus não desistiu de nós. Deus ainda tem uma longa estrada para a renovação carismática católica. Ele ainda tem muitas vidas a serem resgatadas. Tem muitas coisas a serem realizadas dentro dessa corrente de graça, a partir dessa corrente de graça, como você colocava, para toda a igreja. Mas para isso o Senhor precisa. Eu quero que vocês voltem à essência. Eu quero que vocês retomem, não com palavras, porque de palavras o mundo está cheio, mas o Senhor está precisando de homens e mulheres que vivam uma vida carismática, que vivam o seu batismo no Espírito Santo, que retomem a sua identidade, que seja mesmo, a identidade é aquilo que nos marca, que nos apresenta. E a gente sabe que hoje, muitas vezes, a gente, por tantas situações que nós vivemos, nós nos misturamos, tipo assim, não, vamos ficar todo mundo igual, não é bem assim. E o Senhor quer que a gente retome assim, eu preciso ter essa vida, a minha busca de santidade, a minha vida de oração, eu preciso resgatar tudo isso, eu preciso retomar tudo isso, é preciso que a renovação retorne, volte para o seu trilho original, porque o Senhor quer que nós, como Elias, vamos nos alimentar, porque tem uma grande caminhada daqui para frente. Tem mais 50 anos, e mesmo que seja com 100 e tantos, a gente pode estar por lá, Joelson. Lúcia, isso tudo que você fala me alegra, sabe? Porque é muito providencial todo esse tempo que nós estamos vivendo. Para quem não crê, é um tempo perdido. Mas isso, para quem crê, é um tempo de crescimento. Eu vejo que o Senhor, ele permitiu que a gente voltasse a olhar para as coisas essenciais na nossa vida pessoal e na nossa espiritualidade. E o que é essencial? A vida de oração, a vida de conversão sincera, a vida de santidade, porque quando a gente se volta, né, para dentro de nós e para dentro do nosso lar, a gente começa a tirar as máscaras. E o Senhor está fazendo isso, permitindo que a gente se exponha aquilo que é a nossa fraqueza, nossa mazela, nossa miséria, para que Ele possa reavivar essa experiência em nós. Sabe? Eu tenho me perguntado assim, Senhor, aonde que eu me perdi e aonde que eu preciso voltar novamente dentro desse mover? Porque a qualquer hora, a qualquer momento, o Senhor pode voltar para mim e me chamar. E o que eu vou apresentar para Ele? Eu não vou apresentar para Ele o tempo que eu tenho na renovação, os serviços que eu tenho na renovação, mas aquilo que a gente vai apresentar para Ele é uma vida transformada. E o Vinícius fala isso no livro, que batismo no Espírito Santo não é apenas uma experiência epidérmica, mas precisa mudar a gente de dentro para fora. Então, por muito tempo, a gente ouve e as pessoas dizem, olha, mas o DNA da renovação... Mas a renovação somos nós. A Maristela, na partilha que nós fazíamos, ela falava isso. A renovação carismática somos nós. Então, não é o movimento que vai resgatar a identidade. Nós que vamos resgatar a identidade para que a vida do movimento possa ser uma vida plena na graça do Espírito Santo. Então, eu vejo que quando você traz isso para nós, desse resgate, dessa importância, os irmãos que estão aqui, que são servos de grupo de oração, você também pode confrontar isso que Lúcia está partilhando conosco, não é com a sua vida pessoal, com a sua vivência de grupo de oração, porque, de fato, a gente tem as atividades que precisam acontecer, mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa esse extravasamento das atividades, precisa ser um extravasamento da experiência pessoal que eu faço diária com o Senhor. E as coisas vão acontecendo natural nos serviços dentro do grupo de oração, nos serviços nas instâncias diocesana, estadual, nacional, porque se não tem vida, é apenas uma prestação de serviços. E eu creio, Lúcio, sabe, que o Senhor não chamou a gente para prestar serviços para Ele. O Senhor chamou a gente para ser santos no serviço que a gente exerce
com ele no ministério que ele nos chamou. Então, isso eleva a nossa reflexão, independe se a gente está em coordenação, se é um ministério que aparece, se não é um ministério que aparece. O que importa é a vida no espírito, sabe? Então, me chama muita atenção quando o Vinícius fala aqui assim, olha, precisamos retomar o sonho e a visão de Deus sobre a renovação carismática católica. Precisamos resgatar a genuína identidade da RCC em todas as instâncias de serviço. E esse resgate, ele deve começar, você até disse isso, na nossa vida pessoal de servo, dos líderes em todas as instâncias, não é? Então, isso me chamou muita atenção, porque a gente pode estar fazendo muitas coisas para Deus, sem experimentar a Deus todo dia. É isso. Não é? Isso é muito sério. É muito sério. Eu sou muito preocupada com a vivência, porque eu sempre penso da seguinte forma, a começar de mim, porque, né, tudo que eu falo, primeiro eu escuto, e esse tempo, como você também, eu tenho vivido muito isso, eu tenho me confrontado, a sensação que eu tenho é que Deus quer isso, porque esse tempo o Senhor está tratando com todos, com toda a humanidade, mas com cada um de nós. Então, dentro daquilo que eu olho para a minha vida, para a minha vivência, nesse tempo que eu já caminhei, que a gente às vezes fala muito que eu tenho não sei quantos anos de renovação, mas nós precisamos estar em constante renovação. E dentro desse estar em renovação que nós precisamos, eu olho para a minha vida e questiono a mim mesma. Eu tenho vivido isso nesse tempo, né? Como as pessoas, como eu tenho passado para as pessoas esse Espírito Santo de que eu tanto falo. É a gente preparar um encontro, uma formação, uma pregação. Você prepara com técnica, com palavra, e você passa isso para as pessoas. Mas, como diz Madre Teresa de Calcutá, muitas pessoas, a palavra que elas vão ver, a formação que elas vão ter é a minha vivência diária. Então, quando fala aquilo que é o tema da renovação, resgatar, propagar para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Quando fala para que o mundo seja batizado no Espírito Santo, de repente aquela minha vizinha que não vai no grupo de oração, mas vê a minha vida diária, com a minha vivência carismática, com a minha santidade, eu consigo levar essa pessoa a experimentar o amor de Deus e fazer com que ela entre nessa dinâmica de viver pelo Espírito. Então, é onde o Senhor está chamando a cada um de nós a esse olhar pessoal para a nossa vida. Como estávamos vivendo? Você tocou num ponto que para mim é muito importante. Nós precisamos tomar cuidado para não usar máscaras. E a gente sabe aquilo que você vai se habituando naquela coisa do dia a dia. Pai do Senhor, irmão, a paz, irmão. Mas vai vivendo aquela coisa mecânica, aquela coisa que de repente, se você sai da presença do irmão, você fala, ai, não estou aguentando esse irmão hoje, me estressou. E a gente às vezes vai acostumando, nós fomos acostumando. Só que com o nosso Deus não tem máscara. O nosso Deus é verdadeiro, é aquilo que ele fala, né, no Salmo 138, que foi de ontem. Aonde quer que nós estejamos, ele nos conhece. Ele sabe cada um de nós, ele penetra o interior de cada um de nós, e nesse tempo ele nos leva a dar essa parada para viver esse resgate pessoal, como você colocava, como o Vinícius coloca no livro, esse resgate pessoal de voltar a adorar, de voltar às práticas espirituais, de voltar a ler a palavra, de voltar a amar e perdoar. De voltar a amar e perdoar, que muitas vezes a gente parou até de falar isso. Muitos grupos que eu fui, eu vejo assim, parou de se falar, de se bater em cima, ama, perdoa, perdoa e ama, para a glória de Deus. Isso é vivência do batismo no Espírito Santo. Vai em busca dos que ficaram para trás, vai se desculpar mesmo que o erro não tenha sido seu. Para quê? Porque isso é batismo no Espírito Santo. Isso é graça de Deus que as pessoas precisam experimentar.
Isso é a identidade da renovação carismática católica que nós aprendemos lá atrás, quando entramos cheio de feridas, cheio de mazelas, cheios de tantos vícios e de tantas coisas, e o que fez o nosso coração arder foi a gente ver irmãos à frente, muitas vezes falando sem falar, de repente, uma palavra correta de português, sem mostrar grandes eloquências, mas falando numa autoridade espiritual. Você precisa amar, você precisa perdoar. Existe um Deus que te ama, existe um Deus que quer a tua vida, e aquilo faz... Olha, a gente saía dali falando, meu Deus, foi comigo. Meu Deus, aquele homem que falou era para mim. E a gente precisa resgatar isso. E esse resgate começa na minha vida. E esse tempo, até quando começou toda essa paralisação, e que logo depois veio esse direcionamento do Vinícius, né, de não fazer nenhuma formação, de estar dando uma parada, e que era um tempo de intimidade, eu louvei e agradeci mesmo a Deus, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós voltamos a ser Maria, nos pés do Mestre. É lá que nós aprendemos a pegar a nossa humanidade e abaixar a nossa bola e reconhecer o meu nada e que o meu Deus é Senhor. E a reconhecer que não sou eu quem curo, não sou eu quem liberto, mas é a graça de Deus, é a força do batismo no Espírito Santo, é a ação poderosa do Espírito Santo que fez muitos dos nossos primeiros irmãos numa humildade, mas numa certeza, numa entrega, numa audácia, numa parresia, fez a gente que estava chegando olhar e falar, o que é isso? Eu quero mais, eu quero ficar. Meu Deus, eu volto semana que vem. E a gente ia no grupo num dia, no outro dia, e quase que toda semana inteira. E nós precisamos resgatar isso, porque tem muitas pessoas, inclusive dos grupos de oração, lideranças que por não estarem mergulhadas numa vivência, num verdadeiro batismo no Espírito Santo, por terem muito se desviado buscando uma vivência de arrepio, de voando capetinha para tudo que é lado, de bate na parede, de cai no chão, de estrebucha por um lado, perdeu a essência dessa vivência. E é essa vivência carismática, de irmãos, essa vivência, essa unção do Espírito Santo, que faz muitos se ajuntarem a nós, como quando a gente experimenta lá em Atos 4, o Vinícius pregou isso no encontro de pregadores, aquela palavra, aquela oração que aqueles homens e mulheres fizeram. Senhor, reaviva em nós a chama do teu Espírito, dai-nos a graça de anunciar, e logo depois a gente vê que a comunidade cresce. Porque a partir daquela vivência de unidade, a partir daquela vivência de amor, a partir daquela partilha de vivência em comum, era visto o amor entre eles. E pela vivência do amor entre eles, muitos se achegavam. Será que nossos grupos hoje, as pessoas têm visto amor entre nós? Amor verdadeiro. Não, como você disse, não de máscara. Perdão verdadeiro, aquele núcleo que se ama, aquele núcleo que termina o grupo de oração, e você já deve ter experimentado isso no seu grupo. O grupo de oração termina e os irmãos ficam ali fora. O tempo inteiro, o tempo passa e fica e bate papo e canta a música que cantou lá dentro. E isso é muito bom. É isso que a gente precisa resgatar. Quando resgatar em mim, Lúcia, em você, Joelson, em você, meu irmão, que está acompanhando conosco nessa noite, quando você resgatar em você esse desejo de santidade, essa busca da palavra, a oração, o jejum, o estar em Deus, Joelson, nós vamos ver grandes coisas e milagres acontecerem daqui para frente, porque o sonho de Deus não morre jamais. E o sonho de Deus para a renovação carismática católica está vivo, e ele conta com cada um de nós, para que nós possamos nos levantar do nosso abatimento, sem medo do coronavírus, mas sabendo que existe um Deus que é todo poderoso, e que no momento em que ele dê ordem, ele é aquele que fundou os alicerces da terra, e não tem vírus que suplanta o nosso Deus. Ele é o Senhor, e ele está preparando. Ele deu um stand-by, um stop em cada um de nós, porque a hora que voltar, ele vai falar para cada um de nós, levanta e vai com tudo, porque agora é preciso preparar esse povo para o céu. Lúcia, essa é a sensação que eu tenho. E às vezes eu me paro assim, meu Deus, será que
sabe? Porque diante do caos, nós somos profetas da esperança e da alegria. Isso que você fala, sabe? O meu coração ele vai sendo tomado de uma expectativa de quando esse tempo parar, de uma grande e poderosa evangelização e pessoas vão retornar para a igreja, para o grupo de oração, para as pastorais, para os movimentos. Mas para isso é preciso que a gente se abasteça. É por isso que Deus está pedindo: resgata, volta, porque Ele vai mandar um povo bem disposto para as nossas comunidades, para os nossos grupos de oração. O Senhor exortou a liderança da renovação carismática na consulta profética que o Conselho Nacional participou. Até o Vinícius fala aqui no livro, não é? O Senhor falou: vocês já não têm a força do alto, venham a mim. Em outras palavras, assim como a falta da energia elétrica gerou escuridão, a falta de intimidade com Deus gera escuridão espiritual e perdemos a força do alto. Ele diz: perdemos a referência do que é essencial no projeto de Deus, sabe? E por muito tempo a gente foi tirando o olhar daquilo que era essencial, em detrimento de acessórios dentro da espiritualidade carismática. É isso. A gente começou a achar que o grupo de oração tinha que vir um pregador lá de não sei mais onde, o músico de não sei o quê, e os nossos inícios, quantas vezes o grupo acontecia na palma, cantando ali, às vezes não com aquela voz perfeita, mas na unção. Porque a graça acontece não por nós, mas pela força que desce do alto. E essa força que desce do alto passa por nós, mas essa graça só vai passar por mim e por você se nós estivermos abertos a isso. Se a minha vida diária dentro de casa, com os da minha casa, onde nós não usamos máscara, com aquele que não usa de meias palavras para bater no ombro e falar paz, irmão, mas para aquele que fala conosco, mas de qualquer maneira, mas se ali eu tiver com a minha vivência, e eu falo sempre isso, né, no tempo de pregação, eu sempre falo isso, o primeiro lugar onde eu mostro o meu batismo no Espírito Santo é na minha casa, é com a minha família. É muito fácil lá fora eu falar para o irmão: a paz, irmão, Jesus te ama. E dentro de casa eu ser o pior. São os da minha casa, são os da minha família que levantam comigo todos os dias, que passam comigo os apertos. São eles que são o termômetro para o meu batismo no Espírito Santo. E às vezes muitos de nós nos perdemos nisso. E é isso que é resgatar a identidade. Eu resgato quando eu começo dentro da minha casa a amar, a perdoar, a olhar para aqueles difíceis da minha casa. Tem difíceis? E como tem? Mas são esses difíceis que eu vou me pôr de joelho no chão para eu falar: eu vou ajoelhar porque o Senhor vai se levantar na minha vida e na minha casa. E quando eu vivo isso em casa, eu levo isso para a minha reunião de núcleo, eu vivo isso na minha reunião de oração, eita que o fogo desce e a graça de Deus acontece. É isso, Lúcia. É isso que o Senhor está chamando a cada um de nós enquanto renovação. Lúcia, olha, tem vários irmãos aqui dizendo assim, ó, que maravilha essa partilha. A Emanuele Azevedo diz isso. Deus abençoe. A Maria Elizabeth Jorge diz assim: Lúcia, minha querida irmã, que saudade de você. Não é? A Lucélia Rodrigues diz: muito bom essa explicação. O Senhor está nos dando esse tempo para cada um de nós. Precisamos mesmo resgatar. Não é? E tantos irmãos que estão aqui colocando, né, acolhendo, saudando. Você pode também, meu irmão que está aqui participando conosco, colocar a sua pergunta, a sua contribuição, que na medida que for dando, respondendo e interagindo com você. Só deixar aí nos comentários sua pergunta. Lúcia, então, você falou para nós o que significa resgatar a identidade, não é? Então, por onde que nós começamos, Lúcia? Você já começou a dizer um pouquinho, né, pela nossa vida pessoal, por onde começa esse resgate dentro da renovação carismática católica? É isso, até o Vinícius coloca bem isso no livro também,
que é preciso ter essa maturidade, porque para eu começar esse resgate, eu preciso olhar para dentro de mim mesma. Eu preciso, nessa maturidade, nessa humildade, olhar para a minha vida pessoal, olhar para a minha caminhada e reconhecer aquelas mazelas, aquelas arestas que ainda precisam de uma conversão sincera. E até, Joelson, algo que eu tenho experimentado na minha vida e que eu acho que muitos irmãos, de repente, podem se encontrar também nessa situação. Quando nós começamos, quando a gente começou dentro da caminhada e naquele ardor todo, a gente foi tirando várias coisas que a gente olhava e falava, isso não condiz com uma vida no espírito, isso não condiz com uma vida no espírito, eu tiro isso, eu tiro a novela, eu tiro esse tipo de roupa, eu tiro esse tipo de vocabulário, eu tiro esse tipo de situação, de local que eu frequentava. Então, dentro desse tempo, uma das formas de resgatar também é essa. Quantos de nós, ô Joelson, fomos lá na latinha do lixo que nós jogamos há um tempo atrás e pegamos de novo? Ah, não tem nada a ver, verdade. Sabe? Eu costumo dizer que nada a ver é o nome do capeta mais gordo do inferno, porque hoje tudo é nada a ver. Então, ele fala, que isso? Assistir novela, nada a ver, volta. E vestir essas roupas, tá na moda, nada a ver, traz. Ah, assistir determinados tipos de programa, nada a ver, volta. E participar, tomar umas pingaiadas por aí faz mal, não, volta. Quantos de nós não fomos trazendo um monte de coisa? Que é isso, gente? Também a gente não precisa ser tão radical. A gente pode ser mais light. Vai todo mundo light para o inferno. Então, o Senhor está falando, é hora de resgatar pessoalmente. Olha para a tua vivência, olha para a tua vida, olha para as tuas práticas diárias que, de repente, precisam de mudança, para as nossas fragilidades, para até fragilidades de caráter que foram permanecendo em nós e que, nesse tempo, o Senhor quer falar, é preciso mudar, é preciso conversão sincera. Então, esse resgate começa pessoalmente, começa dentro dessa intimidade, tem coisas que é só ali, a quatro paredes, nós e o Senhor, porque o nosso Deus não aponta o dedo na cara, ele não olha para mim e fala, olha o teu pecado, mas o Espírito Santo é muito delicado, o Espírito Santo, ele vem com todo carinho, com todo amor, e eu falo para você, Joelson, eu já experimentei isso nessa pandemia, o carinho de Deus me mostrando situações da minha vida, onde eu olhei e falei, nossa, eu nem notei que eu tinha voltado lá atrás. E é preciso o Senhor olhar e falar, pois é, você voltou lá e trouxe isso de novo para a tua vida, daqui para frente não dá mais para continuar. Isso é resgate de identidade. É nós pegarmos mesmo e até olhar isso, aquilo que a gente já vivenciou em encontros passados, é a gente olhar para tudo isso e olhar e falar, nós falamos tanto das práticas espirituais de um tempo para cá, mas será que eu ainda tenho feito jejum? Verdade. Será que eu ainda tenho feito adoração ao Senhor? Será que eu ainda tenho buscado a leitura da palavra todos os dias? Será que eu tenho buscado o sacramento da reconciliação? É claro, por esses tempos a gente não está tendo, mas como nós já fomos orientados, vai você e o Senhor no seu quarto, coloca para o Senhor, rasga o teu coração, tira a tua máscara, revela a tua face. O inimigo é muito sujo, ele age no escondido. Mas quando nós rasgamos, tiramos a máscara, rasgamos o coração e falamos, Senhor, estou aqui, Senhor. Olha para mim, Senhor, e faz essa obra nova. Move-te em mim, Espírito Santo, para que eu seja de Deus. É isso que o Senhor espera de mim, de você nesses tempos, e é o que vai fazer nós voltarmos para a nossa caminhada cheios dessa unção. Como você dizia, desse poder do alto que vem sobre a minha, sobre a tua vida e que vai transbordar nos nossos grupos, na nossa vivência diária. Muito interessante, Nícia, isso que você traz, porque eu ouvi muitas vezes o Vinícius, né, falando isso a nós, seja com a Assembleia, em encontros, ou de maneira particular, nas reuniões, que o batismo no Espírito Santo ele muda o nosso caráter, sabe? É isso. E essa questão e torna o nosso caráter configurado ao caráter de Cristo. Quanto mais eu fico íntimo de Deus,
mais o meu caráter vai se conformando às características de Jesus Cristo, os traços de Jesus Cristo. Isso não tem preço, porque Não tem. eu não posso viver uma realidade de batismo no Espírito Santo genérica. E quando ele traz, não é, essa realidade, ele diz, não é uma experiência epidérmica, de chorar, de se arrepiar, de repousar. Isso tudo é manifestação do Espírito que acontece? É. Mas o batismo no Espírito Santo não é só isso. O batismo no Espírito Santo é uma transformação de dentro para fora. E aí a gente começa a observar que essa transformação, ela perpassa, não é? Extravasa as realidades de grupo de oração, de encontro, de retiro. É lá no nosso trabalho, na nossa casa, às vezes a gente erra e precisa reconhecer e recomeçar, e pedir, vem Espírito Santo, não é? Porque ninguém é anjo, mas a gente tem um texto de Hebreus que diz assim, ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Eu tremo com essa palavra, porque resistir até o sangue é se esforçar, sabe, ter ojeriza de errar, e quando errar, se arrepender, querer voltar, querer recomeçar. Isso não é uma utopia, é real. Mas eu não posso também fazer barganha com a experiência de Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo, eu fiz o seminário de vida, fiz a experiência de oração, eu já até passei por uma coordenação, eu estou vacinado. Não, é aí que começa o grande desafio. O batismo no Espírito Santo, o livrinho preto, né, do seminário do batismo no Espírito Santo diz isso. É um início de vida nova, é um princípio. Começa a partir daí, se eu não alimentar essa experiência todo dia. Então, quando você traz isso, me chamou a atenção, sabe, que o batismo no Espírito Santo, ele muda o nosso caráter, sabe? E mais do que nunca, nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, de crise, de tantas realidades, a gente precisa se perguntar, nós estamos deixando o Espírito Santo transformar, de fato, o nosso caráter? E não é para olhar para as pessoas, não. É entre eu e Deus, sabe? É entre nós e Deus. Porque, às vezes, a gente fica preocupado, o que o outro vai achar? O outro não tem que achar nada, mas é entre mim e Deus. Como é que eu vou sair depois dessa pandemia? Mais santificado, ou vou continuar com as mesmas manias, com os mesmos pecados, com as mesmas atitudes? Isso é deixar o Senhor burilar a nossa vida, lapidar a nossa vida, forjar o nosso coração com um coração igual forjou o coração de Davi. Davi errou, Davi pecou, mas ele, Senhor, criar em mim um coração que seja puro, porque ele reconhecia que havia impureza. E às vezes a gente coloca a capa do ministério, a capa do conhecimento, a capa do serviço, da coordenação, e não expõe para o Senhor, de fato, quem nós somos. Esse tempo, eu acredito que é um tempo da gente, tipo, olhar assim no espelho e falar, quem sou eu diante de Deus? Igual Jesus perguntou para Pedro, Pedro, quem dizem os homens que eu sou? Pedro não falou na hora, um diz que é Elias, outro que é João Batista, mas Jesus perguntou para ele, e você? Isso é uma responsabilidade maior, porque é uma coisa pessoal, sabe? Eu vejo que esse resgate, ele começa de fato, Lúcia, quando você traz isso por essa vida pessoal. Se a nossa vida não voltar a falar, a gente só está fazendo teatro dentro dos nossos grupos, dos nossos encontros, trocando em miúdos, não seria essa a palavra, mas é teatro, porque não é vivência. Eu lembro aqui, o Papa Paulo VI, ele tem uma frase que eu gosto muito e de vez em quando eu rezo com ela. O homem contemporâneo, ele ouve com mais alegria, com mais bom grado as testemunhas do que os mestres. E se ouvem os mestres, é porque eles são testemunhas, sabe? Está na hora da gente, como renovação, resgatar aquilo que é essencial. É isso. É testemunhar com a vida.
transformadas, né? sabe? Muito bom E o esse Senhor já vem isso. falando isso conosco há algum tempo. Nós tivemos há pouco tempo uma moção onde o Senhor nos disse, nos falava: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então, que tipo de frutos eu e você, que tipo de fruto nós, liderança, temos dado enquanto Renovação Carismática Católica? Um pé de goiaba não vai dar laranja. Alguém que vive a identidade de batizado no Espírito Santo não tem como trazer confusão, divisão e discórdia, porque não é de acordo com aquilo que está lá em Gálatas 5. Então, eu e você precisamos olhar e ver, será que eu não estou exatamente fazendo isso? Será que eu não estou falando que eu sou batizada no Espírito Santo e os frutos que eu tenho gerado no meu grupo de oração, na minha casa, na minha comunidade, na minha pastoral, são da carne? Então, Senhor, por misericórdia, eu olho assim e vejo a grande misericórdia de Deus para conosco. Olha agora e veja aonde é preciso de mudança. É aquilo que fala lá na carta, lá em Apocalipse, né, aos Efésios, Apocalipse, até o Vinícius cita, né? Olha aonde caíste. Olha aonde foi. É o Senhor dando esse tempo para cada um de nós. Lúcia, vem fazendo uma retrospectiva da tua vida e olha aonde foi que você caiu e volta e retoma. É um Deus de amor que está ali olhando para cada um de nós e cada vez que a gente reconhece, eu tenho certeza que os anjos e o Senhor vibram no céu, porque ele fala: que bom, é para isso que eu tirei todas as agendas, que eu parei, porque eu queria você. Eu queria a tua vida, porque é quando você se abre e começa a dar esses frutos do Espírito Santo, isso vai lá no meu grupo de oração. Isso vai lá onde o Senhor espera que isso aconteça. Tem muitas pessoas que o Senhor quer resgatar e trazer para Deus. E Ele precisa que os nossos grupos de oração estejam prontos para receber essas pessoas e dar para elas esse alimento. Que alimento? Meu? Não. Jesus. Ninguém dá do que não tem. Então, eu preciso estar cheia de Deus para eu transbordar para as tantas pessoas que o Senhor, nesses próximos anos, quer que sejam tiradas do mundo, da garganta do inimigo, dos maus caminhos e se voltem para Deus. E Ele conta conosco para isso. Para que isso aconteça, nós precisamos. Eu, Lúcia, preciso me pedir mesmo, Espírito Santo, me ajuda a resgatar em mim a vivência do batismo no Espírito Santo, de uma vida realmente carismática, cheia da unção de Deus. Amém. Olha, Lúcia, os irmãos também aqui estão interagindo ainda, né? A Elizabeth Jorge diz assim: o Senhor nos parou para restaurar em nós a imagem dele. Nos perdemos no relativismo e voltamos à vida velha. Afrouxamos na radicalidade, deixamos de sonhar com o céu. Isso é uma grande verdade. Nossa, uma grande verdade. Não é mesmo, Lúcia? Com certeza, voltamos, começamos, nós ouvimos tanto que nós éramos estranhos, diferentes, esse povo reza demais, esse povo é esquisito, e a gente começou a falar: realmente, gente, então vamos ficar igual, vamos nos moldar a que o mundo está querendo, quando a nossa forma é outra. Nós somos chamados a entrar na forma de Jesus Cristo. Essa é a minha e a tua forma. E isso é cruz. E isso é abstinência. E isso é mudança de vida, é mudança de mentalidade diários para que nós possamos estar nessa forma de Jesus Cristo e levar outros a estarem. E buscar outros para estarem. Lúcia, a Patrícia Leal diz assim: muito bom. Estou amando. O resgate tem que ser por inteiro, pois o Senhor nos quer restaurados e fortalecidos. Também a Solange diz assim: é isto, batismo no Espírito Santo é transformação, mudança de vida e para uma vida segundo o coração de Deus. A Lucélia diz: precisamos proclamar mais o nome de Jesus dentro dos nossos
grupos de oração. Não, então, os irmãos interagem aqui conosco. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, escreva aí nos comentários. Lúcia, nós já falamos o que significa resgatar a identidade, por onde esse resgate começa, e a gente está partilhando que começa pela nossa vida pessoal. Como resgatar, então, dentro dos nossos grupos de oração, a irmã até colocou aqui algo sobre o grupo de oração, como resgatar dentro dos nossos grupos de oração essa identidade carismática. Quando olham para o pé de mamão, você falou, as pessoas não querem encontrar banana ou manga, querem encontrar o quê? Mamão. E quando olham para um grupo de oração, o que se espera? Como resgatar isso dentro dos nossos grupos? Então, isso até também, esse livro, ele é muito completo e ele vai nos dando, assim, todo um caminho para que a gente possa vivenciar isso. E uma das coisas que a gente precisa estar resgatando nos nossos grupos de oração, eu não sei se você lembra, que você é bem mais jovem que eu, mas quando eu comecei, a gente nem falava grupo de oração, a gente falava assim, hoje eu vou no louvor. Hoje, onde que tem louvor hoje? Porque a gente batia. Meu grupo de oração falava isso, viu? Assim, então a gente falava, onde que é o louvor hoje? Que a gente batia segunda, terça, quarta, quinta e sexta atrás do louvor, quando a gente descobria aquela sede. Então, uma das coisas que a gente precisa resgatar é o louvor. É aquilo que a gente aprendeu lá atrás, o reconhecimento da grandeza de Deus, levar o povo a louvar, e a gente só consegue levar o povo a isso se a gente vive isso. Resgatar na minha oração pessoal, na minha vida, o louvor e levar isso para os nossos grupos de oração, levar as pessoas, através da palavra, dos salmos principalmente, reconhecer a grandeza e a soberania do nosso Deus, louvar o Senhor por aquilo que Ele é, não só por aquilo que Ele faz, que muitas vezes a gente tem levado o povo a simplesmente a usar do grupo e de Deus como se fosse assim, olha, vai lá que você vai ser curado, vai lá que você vai ser libertado, amém, vai acontecer. Mas, principalmente, levar o povo a reconhecer, a buscar não os favores de Deus, mas o próprio Deus, a sua essência, o Senhor que salva, o Senhor que é Deus, que é soberano, que é poderoso, aquele Deus que a gente aprendeu lá atrás. Mesmo que ele não faça nada para mim agora, ele já fez por mim, quando ele foi até as últimas consequências na cruz. Então, eu preciso resgatar esse louvor. É preciso resgatar a adoração, aquele encanto com Jesus, aquele amor à palavra. É preciso fazer o grupo de oração naquela simplicidade. É claro que hoje a gente tem mais conhecimento, tem mais músicos mais formados, tem tudo isso que não tínhamos. Ótimo, vivenciar isso tudo, mas viver aquela essência do batismo no Espírito Santo, de louvar, de agradecer, de ensinar aquele povo que chega no grupo de oração como nós, que quando chegávamos, e aí a gente ficava tudo paradinho, achando estranho, né? Aquele povo que levantava o braço, e a gente levava umas 2 semanas para levantar o braço de levezinho, assim, e aí aquelas músicas que antes eram até assim, alguns hinos, algumas músicas curtinhas, mas que aquilo ficava na nossa cabeça durante a semana inteira, que a gente ficava cantando, né? Ele é o meu rei, Jesus é o meu Deus, e aí a gente ficava cantando aquelas coisas. A gente precisa resgatar isso tudo, tirar tanta coisa que a gente põe para enfeitar o grupo de oração. Não é isso que vai fazer o povo ficar no grupo de oração, como o Vinícius também sempre tem colocado. Tanto enfeite, tanta coisa, tanto penduricalho que se coloca no grupo de oração, é semana disso, é semana daquilo, mas tanta coisa para ver se atrai pessoas para o grupo de oração, que atrai pessoas, que atrai o povo para o grupo de oração, é o que nos atraiu, é a experiência, o encontro pessoal com Deus, é a experiência de Pentecostes, é a vivência do batismo no Espírito Santo. E é por isso que o Senhor vem dando todo esse caminho. Se eu resgato em mim, a minha vivência com o meu núcleo vai ser essa. E aquilo que é no núcleo, a gente fala isso nas formações, aquilo que é no núcleo vai ser lá na Assembleia. E quando lá na Assembleia você levar aquele povo que chega ali e fala para eles, o que você pode louvar o Senhor nessa noite? Louva o Senhor e começa a passar para aquelas pessoas esse Deus amoroso,
esse Deus misericordioso, esse Deus grandioso, esse Deus fiel, é isso que vai fazendo arder o coração das pessoas. Se a gente observar isso, e me chamou muita atenção também no encontro de pregadores, a Beatriz falava disso, quando o Senhor encontra com os discípulos de Emaús, o que o Senhor faz? O Senhor começa a trazer toda a história da salvação. E aqueles homens viram e falam, nós não sentíamos o nosso coração arder? É isso que faz o povo ficar. Não é aquele ministério com aquela bateria de aparato, nada contra, mas faz aquele monte de virada na bateria, aquele monte de coisa, vira um show ali, que todo mundo, cada um cantando a música melhor que o outro, e vem e traz tantas coisas. Aí o povo, nossa, fala, nossa, que lindo, que beleza. Mas não volta. Aí a gente vê que os nossos grupos vieram 2 novos numa semana, vieram mais 2 na outra, mais 10 na outra, e no final o grupo está do mesmo tamanho, com 5. Por quê? Porque ninguém foi tocado e experimentou o batismo no Espírito Santo. Aquilo não entrou no coração de ninguém, não fez aquelas pessoas sentir o coração arder, falar, semana que vem eu tô lá de novo, porque aquela pregação, o Senhor falou comigo. Resgatar a pregação querigmática em nossos grupos. Não é lugar de contar história, é falar para o povo de verdade. Você precisa sair da vida de pecado. Mas parece que ficamos com medo de falar isso nos nossos grupos. Não fala não, senão o povo assusta e vai embora. O povo não vai embora. Além de ir embora, ainda não vai para o céu. E a gente precisa falar para o povo, volta para o Senhor de todo o teu coração. Quantas vezes, quando eu ouvia isso, eu falava, nossa, quem contou o que eu ando aprontando por aí? Eu vou voltar de semana que vem para ouvir mais, e eu queria mais. E é isso que a gente precisa resgatar nos nossos grupos. O louvor, uma pregação na unção e no poder de Deus, uma oração, ensinar o povo a rezar, que às vezes é quem está na frente, animando, direcionando, ora sozinho ali. E a gente lembra disso, é preciso voltar a isso. Ensina o povo a rezar. Leva os irmãos que estão chegando ali com todo aquele carinho, com todo aquele jeito. Vai levando o povo a rezar, ensina o povo a rezar. Joelson, eu escutei algo há um tempo, e eu já repeti isso várias vezes, que mexeu muito comigo. Uma pessoa que mudou para uma outra denominação cristã, e ela, quando questionada, ela virou e falou assim, ninguém na Igreja Católica falou que eu podia falar com Deus. Que se eu falasse com Deus, ele me escutava e me respondia. Lá na outra igreja onde eu fui, me falaram, eu falei, não, ele não foi no meu grupo de oração. E é isso que precisa acontecer. Quem vai no meu e no teu grupo de oração precisa sair de lá sabendo, você fala com um Deus que te escuta e te responde. Você precisa conhecer esse Deus amor, esse Deus misericordioso, fiel e bondoso. E aonde que a gente experimenta isso? No louvor, na pregação, na palavra, na oração. E é isso que a gente precisa resgatar nos nossos grupos. Tirar as coisas que a gente pensa que vai atrair o povo. Nós não queremos atrair o povo. Nós queremos que o Espírito Santo atraia. Quem atrai o povo não são pessoas. Quem atrai o povo é a experiência de Deus que cada um vive. É isso que faz o outro falar para alguém, falar, vamos lá, porque mudou a minha vida. Porque eu estou mudando. E a gente precisa resgatar isso nos nossos grupos de oração, resgatar este louvor, resgatar essa busca da palavra, essa pregação na unção, esse amor, esse abraço que às vezes, quantas pessoas falam assim, eu fiquei no grupo de oração por causa do abraço que eu recebi na acolhida. Eu sei que agora não está podendo abraçar, mas a pessoa chegar no teu grupo de oração e você dá um olhar para aquela pessoa que está vindo ferida, machucada, se sentindo a última porque estava no pecado, e você olhar para ela sem julgar, sem condenar, e olhar para ela e fazer essa pessoa experimentar o amor de Deus. Ah, Joelson, isso é tudo, isso é grupo de oração da Renovação Carismática Católica. É isso que me encanta nesse movimento, que eu amo de paixão. Nossa, Lúcia, que maravilha isso tudo que você traz aqui para nós, porque nós, nesse tempo, estamos numa grande campanha a nível nacional, né? Vinícius teve essa motivação
junto com o Conselho Nacional, numa campanha de louvor. Louvor, todo dia louvar a Deus, exercitar o louvor, porque o louvor ele atrai as bênçãos de Deus. O louvor cura, o louvor salva, o louvor transforma. Nossa, se o grupo de oração for um grupo de oração onde tem pessoas que louvam a Deus, porque louvar é reconhecer quem Deus é. E quando a gente reconhece quem Deus é, o poder dele se manifesta. E o Dom Alberto Taveira, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que a gente não precisa de penduricalhos para a nossa espiritualidade. Exatamente. Deus quis a renovação carismática do jeito que ela foi pensada, sabe? E vai passando os tempos, a gente, olha, vamos fazer isso aqui dentro do grupo, vamos fazer isso. Não precisa incrementar nada. É escuta, núcleo, pega a moção, discerne, prepara tudo como um bolo que vai ser feito. Um bolo não é feito de qualquer maneira. Um bolo ele precisa, né, da massa, dos ovos, da farinha de trigo, precisa do fermento, precisa mexer a massa, colocar na forma, ir no forno e ele tirar no tempo certo. Eu entendo o grupo de oração como isso. A gente tem tudo para que os nossos grupos de oração sejam aquilo que Deus quer, mas por conta de tanta coisa que a gente vai trazendo, mas olha, naquele lugar XY está dando certo. Opa, aquilo ali foi uma moção para aquele lugar. Nós somos de Renovação Carismática Católica. Temos uma direção essa que o Senhor pensou a renovação carismática há mais de 50 anos, desse jeito. A gente é assim porque o primeiro grupo de oração lá em Duquesne, com aqueles jovens, foi desse jeito. Foi assim que eles experimentaram. E é essa a fidelidade que o Senhor chama, né, Lúcia? Que a renovação nesse tempo no Brasil, no Estado, nas nossas dioceses, o pessoal fica encantado. Nossa, o ENF, o Congresso Nacional. Querido, a renovação carismática ela se dá no nosso grupo de oração. Se o nosso grupo de oração for fiel à identidade, ali está 100% a vida da renovação. Claro que quando esses congressamentos, não é? Os encontros de ministério, os encontros de formação, os congressos, isso é a reunião da grande família, mas o dia a dia da renovação é dentro de um grupo. Por isso, você, Lúcia, e os irmãos que nos acompanham, a gente não pode abrir mão do nosso grupo de oração semanal. Nesse tempo, a gente está vivendo uma outra realidade, é o grupo online, não é? Aqueles que não estão tendo grupo online, os coordenadores estão fazendo pelo WhatsApp, pelo Message, estão tendo uma criatividade. Mas quando voltar, é toda semana no nosso grupo, não é? Porque ali é o lugar que a gente tem a nossa cadeira cativa, aonde a gente é batizado no Espírito Santo, aonde a gente é acolhido e acolhe, aonde a gente ama e é amado, aonde a gente perdoa e é perdoado, aonde a gente senta para receber também o querigma, para o irmão rezar pela gente, né? Como é bom, e como eu costumo dizer, Lúcia, a reunião da renovação carismática ela é terapêutica. O grupo de oração é terapêutico. Porque você está triste, aí tu levanta o braço, daqui a pouco a tristeza vai embora, tu chega às vezes aborrecido, sai alegre. Ô, Joelson, tu chega com uma enfermidade, Jesus cura. Liberta. Sabe? A gente chega triste, sai alegre, você chega cheio de problema, quando vê, você já está lá falando que a alegria está no coração, aí você vê e fala assim, peraí, eu cheguei aqui, eu estava aborrecido com o quê mesmo? Já passou, e é por isso que esse resgate precisa começar em cada servo da liderança, porque esse servo de liderança que vai ter ânimo para ir para o grupo de oração toda semana. A gente, às vezes, uma das coisas que a gente precisa resgatar no nosso grupo de oração é isso, aquele núcleo que está ali, é esse núcleo que precisa alimentar aquele povo. E eu só vou ter esse alimento se eu estiver bem alimentado, senão eu vou ficar numa semana eu trago um, na outra semana eu trago outro, na outra semana eu trago outra pessoa, quando não trouxer ninguém, fala para o povo, vai para casa morrer de fome, porque hoje não tem ninguém de fora.
E somos nós quem precisamos estar cheios para dar alimento para esse povo que o Senhor vai enviando para os nossos grupos. A cada semana, a gente ter aquele ardor de ir para o núcleo e de escutar o Senhor. Você falava algo muito certo, que às vezes as pessoas veem a moção do grupo A, do grupo B, que deu certo e quer copiar, mas a gente não escuta o Senhor. Então, a gente precisa retomar isso. Escuta, faz escuta daquilo que o Senhor quer para o teu grupo de oração, mas está com a dificuldade de música, de ministério disso, de ministério daquilo, como eu vou fazer? Vai para o Santíssimo com o teu núcleo, reza, coloca diante do Senhor, Senhor, o grupo é teu. Senhor, qual o caminho que nós vamos? É assim que nós começamos, que nós aprendemos. Em tudo e para tudo, a gente escuta o real e verdadeiro dono, o Senhor. É Ele quem vai direcionar. O mais interessado em fazer a graça de Deus acontecer nos grupos de oração é Jesus, o povo é dele. Nós estamos aqui para levar esse povo para Ele. Maravilha, Lúcia. Olha, a Nalva, lá de Nova Friburgo, está dizendo assim, voltar ao primeiro amor. A Andréia diz assim, falei sobre isso no grupo de oração hoje, no Zap, levar Jesus. A Lucélia diz, estou com muita saudade do meu começo, quando tive esse encontro com Deus. A Sônia Correia diz, enriquecedoras, Lúcia, suas palavras. O Júnior Luiz diz, belíssimo, sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Quanta unção nessa partilha. Precisamos resgatar nossa identidade. Louvado seja o Senhor. Júnior, leva o nosso abraço aí para o Odilon, né, que é o coordenador do estado do Rio Grande do Sul. Né? Deus abençoe. A Patrícia Leal diz, maravilhosa essa live. A Joseli diz, por conta de trabalho, às vezes afasta as pessoas do grupo ou buscar outras experiências dentro. Ver qual é a sua afinidade e vocação em si, para melhor se encaixar dentro da igreja. Né? Então, ela está fazendo aqui uma partilha em relação a isso. Lúcia, a gente tem aí, olha, 13 minutinhos para encerrar a nossa live. Temos aqui mais uma pergunta, né, para depois você também fazer as suas considerações finais, colocar aqui, né, sua fala final. Qual a importância, Lúcia, do Ministério de Formação dentro dessa moção de resgatar, guardar e propagar, mas propriamente dito? Então, o Ministério de Formação, ele é aquele que forma homens e mulheres para que saibam dar razão à sua fé, a gente até já colocou um pouco, que sejam verdadeiros cristãos neste mundo, com uma fé sólida, para formar esses membros para estar em ação no movimento. Nós precisamos levar... O Ministério de Formação é aquele que forma guardiões, que vão transmitir aquilo que é o movimento da renovação carismática católica com uma vivência real, com prática dos carismas, com vivência fraterna. A gente leva... O Ministério de Formação é aquele que faz o povo crescer em conhecimento e graça para que o Espírito Santo tenha matéria-prima ao nos recordar daquilo que a gente precisa levar ao grupo de oração. O Ministério de Formação, dentro disso que a gente tem, já finalizando, o Ministério de Formação, ele é aquele que vai nos dar raiz, sedimentar a nossa fé, sedimentar a nossa pertença ao movimento, como o bambu. A gente sabe que o bambu, você planta o bambu e você fica 5 anos regando e não vê nada, porque o bambu está crescendo para baixo. Depois de 5 anos, em pouco tempo, em 6 semanas, ele cresce para cima 26 metros. Porém, vem a tempestade que vier, esse bambu, ele se curva, mas ele não se quebra. Nós agora estamos vivendo um momento de tempestade. Aquelas pessoas que tiveram essa formação, que deu base, que deu sustento, que levou a uma verdadeira vivência, elas estão aí
como você fazendo lives, levando até outras pessoas a experimentarem a graça, socorrendo por telefone, socorrendo em oração as pessoas, porque em meio a tudo isso, sem a Eucaristia, sem poder ir na igreja, mas eu tenho matéria-prima, eu tenho reservatório de graça que me faz continuar de pé, que não me deixa esmurecer, tremer e dizer: e agora quem poderá me defender? Mas eu sei o Deus em quem eu coloquei minha esperança. A formação, ela nos dá isso. A formação sedimenta a nossa fé e nos prepara para os abalos. A pessoa, Joelson, o ministério de formação é aquele que forma um servo líder, que não é qualquer cara feia que faz ele embora. Ai, agora eu vou embora desse grupo, agora eu estou saindo, Verdade. essa renovação é todo mundo hipócrita, é todo mundo falso, eu estou saindo desse movimento. Quem tem uma formação firme, com seriedade, ela sabe a quem ela serve. Ela sabe o Deus que ela serve. E diante das dificuldades que a gente tem, a gente sabe que o inimigo de Deus não quer ninguém caminhando bem, então ele vai usar de tudo para nos tirar da reta, nos tirar do caminho. Mas se eu tenho essa formação básica, sedimentada, firme, eu vou ficar de pé. Eu vou ficar de pé com corona, eu vou ficar de pé com as dificuldades que a gente tem, eu vou ficar de pé diante das decepções, porque o ser humano, ele não é perfeito, e a gente vai estar ali, não importa, porque, fulano fez isso que eu não gostei, o coordenador me decepcionou, o coordenador caiu, mas quem tem a formação sabe, eu não estou ali por causa de coordenador, eu não estou ali por causa do cantor, eu não estou servindo por causa de nada disso. A formação nos dá essa firmeza de ter um olhar naquele que é o eu sou. A quem iremos nós? Senhor, só tu tens palavras de vida. E a formação nos dá essa base. A formação nos dá essa raiz que cresce para baixo. E que não é qualquer ventinho, qualquer cara feia, qualquer vírus ou qualquer medinho que nos tira da presença de Deus. Mas quando vem essas situações e até as nossas lutas pessoais que nós temos, a gente sabe que a gente balança, quase que vai lá embaixo, a gente cai, mas cai de joelhos e fala para o Senhor: me levanta e me socorre, porque eu sei o Deus em quem eu coloquei a minha esperança. Isso é a formação que nos dá. Isso é a formação que nos coloca nessa forma, que é a forma de Jesus, a forma que é passar pela cruz, mas com olhar na ressurreição. É assim que Jesus faz novas todas as coisas. A formação nos faz viver a cada dia, vendo que o nosso Deus pode fazer nova todas as coisas, preparando para os nossos grupos essa liderança que caminha, que sai de casa a cada semana, com sol, com chuva, com frio, com tempestade, com bala, com tiro, com tanta coisa que a gente vive na nossa vida pessoal, mas a gente sabe que tem um Deus que é por nós. Isso é formação, isso é renovação carismática católica. Meu irmão, minha irmã, se entregue com todo o teu amor a esse Deus que nos dá tudo isso. E quando nós experimentamos esse Deus, assim como cada um de nós sabemos, igual eu sempre digo isso, eu experimentei e conheci esse Deus em um grupo de oração. Então, a gente não pode se cansar, a gente não pode desanimar, mas é pegar esse tempo que o Senhor nos dá, pedir a graça de nos convertermos todos os dias, porque a conversão se dá diariamente, e pedir ao Senhor: Senhor, me dá uma conversão sincera, diária, a cada instante, Senhor. Me forma, me põe na tua forma, Senhor, e me remodela onde for preciso. Eu quero ser esse barro nas suas mãos, que é o grande oleiro, para que o Senhor possa me modelar, fazer de mim uma nova criatura, para que eu seja instrumento eficaz nas mãos do Senhor, que é aquele que tudo realiza, que é aquele que tudo faz. Que Deus abençoe a cada um de nós, Joelson, que Deus te abençoe por essa iniciativa e que o Senhor nos continue nos dando a graça de caminharmos, sabendo que em breve vamos estar de volta nos nossos grupos de oração, na nossa caminhada de fé. Deus abençoe a você e a todos que estão conosco. Maravilha, Lúcia. Olha, que partilha edificante. Amém. Opa, saiu aqui, voltamos.
Que noite edificante, Lúcia. Que noite bela de partilha, sabe? Falar sobre o nosso movimento, a nossa identidade nesse bate-papo gera um gosto no nosso coração para que quando voltar às atividades, né? Tem tantos irmãos aqui que são de grupo de oração, que estão participando das escolas permanentes de formação. Quando tudo isso voltar, nós poderemos voltar para as nossas formações presenciais, para os nossos retiros, para os nossos encontros, sabe, para esse tempo de preparação. Também estamos tendo aí, não é, vários congressos online. Já tivemos o congresso Querigmático Online, tivemos o congresso do Ministério de Pregação, e agora, nos dias 17, 18 e 19, não é isso, Júlia? Teremos o nosso congresso da formação, né? Todos estão convidados, convida os servos do seu grupo de oração, convida aquele formador que ficou para trás, traz ele para estar conosco nesses dias, está sendo preparado com muita unção, com muito carinho. Nós vamos ter o Vinícius pregando, o Rufino pregando, a Dayana, nossa coordenadora, a Beatriz, entre outros, vão estar trazendo a palavra para nós. A gente tem vivido momentos de oração e, então, convida mesmo, vamos convidar o nosso povo para nesses 3 dias, 17, 18 e 19 de julho, nós estarmos vivenciando essa graça que vai ser o nosso congresso do Ministério de Formação. Vai ser uma bênção, né, Lúcia? Então, tem inscrição, Lúcia? Todo mundo pode participar? Todos os servos podem participar? Podem participar, já estão sendo feitas as inscrições, R$10 simbólico mesmo, só para estar ajudando a renovação em tantos, né, que em tudo tem custos, não tem como. Então, faça a sua inscrição para que possamos estar participando desse momento. Convide, anuncie, os coordenadores de formação do nosso estado, os diocesanos, estão preparando, assim, gravação uma gravação de convite, convidando mesmo o povo, para que todos se sintam convidados, e a gente precisa divulgar isso tudo aí. Tem muita coisa ruim sendo divulgada, nós precisamos divulgar a graça de Deus no meio do nosso povo. Maravilha, Lúcia. Muito obrigado, Lúcia, por essa partilha tão edificante, por esse bate-papo. A gente tem feito sempre as terças e as quintas-feiras sobre a renovação, e às quartas e aos sábados estamos falando sobre a saúde. Ontem nós falamos sobre a pandemia, uma médica veio fazer esse bate-papo e orientar como lidar, como se proteger. Nosso próximo encontro será no sábado, que nós vamos falar sobre a depressão e o suicídio. Uma psicóloga vai falar conosco, e você também é convidado, meu irmão, minha irmã, a participar conosco desse momento. Lúcia, eu queria que você fizesse, né, a oração final, por favor, encerrando esse momento de bate-papo, de partilha. Amém. Senhor, nós queremos nesta noite te louvar e te agradecer por toda a graça que o Senhor derramou em cada um de nós, em nossos corações, por esse momento, Senhor, por esses momentos de graça em que nós podemos experimentar, mesmo cada um em suas casas, nós sentimos o nosso coração arder dentro dessa partilha com os irmãos que nos acompanham. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse amor que o Senhor tem por nós, muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo já coloca em nossos corações esse desejo de resgatar em nós a chama de Pentecostes, de reavivar em nós a chama do amor de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que participam conosco, pela vida do Joelson, a quem o Espírito Santo suscitou essa iniciativa. Que Nossa Senhora, a Rainha de Pentecostes, possa estar sempre conosco, caminhando conosco, nos levando a experimentar o amor e o poder de Jesus Cristo, seu Filho amado. Em nome de Jesus, Senhor, caminha conosco, nos sustenta e nos abençoe a cada dia. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos, estaremos sempre em nome de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Lúcia. Deus te abençoe. Santa Amém. noite para você, minha irmã. Tchau, Obrigada para tchau. você e para todos os nossos ouvintes. Deus abençoe, Joelson, você e sua família. Tchau, tchau. Amém. Amém, irmãos. Foi uma alegria enorme nós estarmos nessa noite de partilha. Não é como foi bom nós vivermos essa noite de bate-papo. Não é? Então, pedimos a você que compartilhe essa live com todos os seus irmãos para que chegue ao máximo de pessoas possíveis. Tá bom? Deus abençoe. Santa noite.